O cerco está fechando. O novo depoimento de Taliaferro na Câmara dos Deputados não foi apenas mais uma oitiva protocolar, foi uma bomba de política de alto calibre. Pela primeira vez, um nome ligado diretamente ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aparece como peça-chave no esquema de censura que teria manipulado as eleições de 2022 para sufocar a direita nas redes sociais. Taliaferro não titubeou. Falou em atuação coordenada, silenciamento de opositores e o uso da máquina para impor uma narrativa única. A acusação vai além do debate ideológico. Expõe uma engrenagem montada para controlar a informação e desequilibrar o processo democrático. É como se a censura tivesse sido institucionalizada com o aval de quem ocupava os bastidores do poder. A oposição já enxerga nesse depoimento a confirmação de tudo o que vinha sendo denunciado. Uma democracia sequestrada, usada como palco de manipulação política. Esse é apenas um dos capítulos de uma semana em que o Brasil está sendo engolido por contradições. Do careca do INSS, que em menos de 2 semanas de governo já se reunia com o ministro de Lula, deixando rastros que hoje alimentam a CPMI, ao endurecimento dos Estados Unidos contra Maduro e a China, até chegar ao gesto simbólico e perigoso de Lula beijando a cabeça de Gustavo Petro, após um discurso radical contra Israel. O enredo é claro. Enquanto a oposição escancara provas de abuso e blindagem política no Brasil, o governo insiste em se alinhar com figuras e discursos que isolam o país no cenário internacional. É o choque entre narrativas e a revelação de uma engrenagem de poder que, de tanto acreditar na própria impunidade, deixou rastros por todos os lados. Essa é a 2ª edição do nosso programa, que está bem legal e você vai querer ver até o final. Fique por aí que a gente volta logo depois do recado de nosso apoiador. Até já! Oi, Andrei. Tô mandando essa mensagem aí para agradecer aí vocês e toda a equipe de vocês aí pela melhora da minha mãe, viu? Ela tava com muitas dores nas costas, dores nas juntas e ela já tinha até uma cirurgia marcada aí e esperamos em Deus agora, com fé, quando voltar no médico não vai mais precisar fazer a cirurgia, né? Olá, Paulo, que alegria mais uma vez aqui no seu programa, junto a essa nossa grandíssima audiência, porque aonde tem informação de primeira, tem que ter produto de primeira. E para você que sofre com dor, você acabou de ouvir mais um depoimento, mais um testemunho e mais uma história de uma pessoa que hoje não sofre mais com dor por conta desse produto maravilhoso. Gente, o Articulark, ele é eleito o melhor produto ortopédico do Brasil e o único produto que consegue dar resultado já na primeira semana de uso. E isso acontece por conta da fórmula nobre, por conta da fórmula premium que ele tem. O Articulark tem todas as propriedades que um ortopedista recomenda. Ele tem uma alta concentração de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e esse produto ele é um produto riquíssimo em ácido hialurônico ortopédico, que hoje é a melhor substância que existe contra a dor e contra o desgaste, principalmente pra gente que trabalha bastante, tem aquela rotina puxada e infelizmente não está conseguindo fazer as atividades do dia a dia por conta da dor. E isso é natural, né? Porque a dor, ela desanima mesmo, ela deixa a gente pra baixo, ela impede que nós possamos fazer as coisas do dia a dia. O que não é natural é se acostumar com a dor, é deixar a dor tomar conta da situação, ainda mais sabendo que existe um produto como esse que consegue acabar com a dor na primeira semana de uso. É o produto mais forte que existe hoje no Brasil, justamente por conta da combinação dos nutrientes, e o que manda é o ácido hialurônico com a condroitina. Gente, essa mistura tem o poder até de restaurar aquilo que foi perdido, a cartilagem que hoje já não existe mais. O ácido hialurônico ele reconstrói. Por exemplo, hoje um atleta profissional, uma pessoa que tem um
alto rendimento físico, quando ela se lesiona, o departamento médico aplica essa injeção de ácido hialurônico porque a recuperação é mais rápida. É por isso que hoje lesões são recuperadas de forma mais rápida. Antigamente não tinha isso e hoje a tecnologia está ao nosso favor e é por isso que o Articulark é o melhor produto no Brasil. Tecnologia de ponta e a nanotecnologia que consegue identificar aonde é que está o desgaste, aonde é que está a inflamação e carrega os nutrientes direto pro ponto focal da dor. É por isso que a dor desaparece de forma rápida, porque quem tem dor tem pressa e quem tem pressa usa Articulark. E aproveita hoje, porque hoje estamos com uma promoção imperdível. Hoje, somente hoje, para os 50 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, desconto de 80% na nota. É só você ligar 0800 591 4391 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391. A ligação é gratuita, a entrega do produto ela é imediata e você também pode participar da promoção chamando a gente no WhatsApp através do QR Code ou você salvando esse mesmo número nos seus contatos, chama a gente e você estará participando desse mega desconto para acabar definitivamente com a sua dor e com o seu sofrimento. E o melhor de tudo é que nós entregamos o produto agora para você, você começa a usar, sente a melhora, conta o seu depoimento aqui com a gente e o pagamento é só pro mês de outubro. Combinamos pro final de outubro porque você usa, melhora e paga depois. Então ligue e peça o seu 0800 591 4391. E para quem ligar agora, ainda ganha de presente 2 pomadas massageadoras, que são pomadas ortopédicas, que também tem o ácido hialurônico dentro delas, para tratar de dentro para fora e de fora para dentro. Junto, vai um aparelho de massagem profissional e um robô aspirador que vai limpar a sua casa para você. Ligue 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. Eita, vamos em frente porque o bicho tá pegando e tá pegando feio. O depoimento de Talhaferro à Câmara Federal voltou a agitar o cenário político. Em participação por videoconferência, ele reforçou as denúncias de interferência no processo eleitoral de 2022 e apontou diretamente para um assessor ligado ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como peça-chave na engrenagem que teria ajudado a censurar vozes da direita nas redes sociais. Segundo Talhaferro, houve atuação coordenada para limitar conteúdos, silenciar opositores e favorecer uma narrativa única, em claro prejuízo ao debate democrático. A acusação, feita em plena comissão da Câmara, reacende a discussão sobre abuso de poder político e manipulação institucional no período eleitoral. Veja o que ele disse. Você poderia nos fornecer os nomes desses diretores que eram obrigados a derrubar perfis e conteúdo antes mesmo de uma nota oficial, para que a gente possa convidar essas pessoas na CPMI? Eu posso fornecer, eu envio para vocês por e-mail ou por WhatsApp, porque no momento aqui eu não tenho eles todos aqui. Tudo bem, mas um deles hoje é o secretário executivo do Haddad, né? Que é qual é o nome dele mesmo? É o... Me deu branco agora. É o secretário executivo do Haddad. Então, me dá um minuto aqui que eu já só para confirmar aqui se eu entendi. Um diretor que participou dessa estrutura de censura para derrubar perfis de direita, depois da vitória do candidato deles, conseguiu um cargo no Ministério da Fazenda. Sim, é o Dário Durigan. Tá, Dário Durigan. Ah, engraçado, é o próximo nome que eu ia te perguntar. Dário Durigan, que agora está no Ministério da Fazenda, braço direito do Haddad, ajudou a censurar a direita no período da eleição. Super normal isso, pessoal. Super tranquilo. Tem um outro nome que eu gostaria que você falasse um pouco sobre ele, que é Adaíris Aguiar, apontado como informante da assessoria por você, né, por Talhaferro, e secretário da área de transporte do TSE. Secretaria da área de transporte do TSE ajudava na censura. O que você pode falar sobre a participação da Adaíris Aguiar? Bom, a Adaíris, ela era secretária de transporte do Tribunal Superior Eleitoral, no período qual eu estava lá. E entre o primeiro e o segundo turno, né, tanto no primeiro quanto no segundo turno, ela enviava constantemente perfis e mensagens, vídeos que ela recebia de alguém ou que ela mesma pesquisava para o nosso gabinete, em especial para o meu WhatsApp, para que fosse levantado aquilo e fosse derrubado, sem mesmo ela ter qualquer ligação com o gabinete ou com a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Mas de onde vinha a autoridade dela de escolher perfis ou conteúdos a serem derrubados, ainda mandando, sem ser por via oficial, diretamente no WhatsApp?
vontade própria, assim como outros servidores também acabavam fazendo isso. Tanto o capitão Wellington, quanto os juízes auxiliares, a própria bruxa lá, a Letícia, pedia esse tipo de coisa. Na verdade, virou um mutirão de perseguição à direita. É isso que a gente está percebendo. Então virou uma festa. Todo mundo que, de certa forma, conhecia Alexandre de Moraes e tinha acesso ao seu contato, se julgava na autoridade de enviar para vocês perfis, redes, canais, nomes de pessoas para serem derrubadas, e imediatamente essas pessoas tinham que ser derrubadas. Exatamente. Chegava para a gente tinha que fazer o relatório, encaminhava para o ministro, e dependendo da urgência, se era muito urgente, saía pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, visto que ali ele, como presidente, as coisas andavam muito mais rápidas, ou se não, se a urgência não era tão grande, ela saía pelo Supremo Tribunal Federal, ao qual cumpria não os ritos do Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, Código Eleitoral, mas sim o rito do próprio Tribunal Interno, do Supremo Tribunal Federal. Uau! O Talhaferro está muito seguro do que está dizendo. E ele tem provas irrefutáveis. O episódio deve ter repercussão imediata no Congresso Nacional, já que coloca em xeque não apenas a lisura da disputa de 2022, mas também a credibilidade das atuais lideranças do governo. Para a oposição, o depoimento confirma o que já vinha sendo denunciado: o uso da máquina pública e de agentes ligados ao governo federal para sufocar a liberdade de expressão e desequilibrar o jogo democrático. Vamos conversar sobre isso hoje com o nosso professor e especialista em análises políticas, Marcos Pisolato. Olá, Pisolato, seja muito bem-vindo. Está ficando cada vez mais complicado, né? Porque não dá para passar em branco. Tudo isso que o Talhaferro está dizendo, ele está falando com uma segurança estratosférica, gigantesca. E tem provas. Toda vez que ele é inquirido, toda vez que ele é, inclusive, provocado, se ele tem prova do que está dizendo, ele fala que tem e apresenta. Como é que as autoridades vão deixar isso passar em branco? Não há como. Tudo que ele tem em mãos anula por completo, juridicamente, todo esse processo que foi aberto e aconteceu até agora. Seja bem-vindo, Pisolato. Obrigado, Paulo. Saudações à nossa audiência. Olha, perdão do trocadilho, mas com Tagliaferro com Tagliaferro será ferido, né? A gente está vendo a lei do retorno. Se a gente consegue imaginar que um simples iceberg afundou o Titanic, o que o Tagliaferro está fornecendo são inúmeros icebergs para afundar esse Titanic mal fundado aí, que é o nosso TSE. Se isso tudo aí se comprovar, e aparentemente ele tem as comprovações materiais, tanto essas comprovações são de uma materialidade perigosa, que o Senado, quando ele depôs ao Senado, a Comissão de Segurança e Justiça do Senado, mandou certos documentos ficarem sobre sigilo. Ora, se essa materialidade não é real, ela não afeta ninguém, não tem afecção sobre o TSE, sobre o ministro Moraes, por que esse sigilo, né? Então o que a gente está vendo aí é de fato um iceberg gigantesco, nós estamos vendo ele, nós sabemos quem que está na direção dele, e a pergunta que a gente, por enquanto, tem o direito de fazer, né? Com essas interferências pessoais, inclusive individuais, como essas que o Tagliaferro citou, sob ou não a tutela ou a ordem direta do Moraes, é o que tudo indica, estavam servindo aos interesses do ministro, porque conheciam como ele pensava. Mas as interferências externas, é preciso lembrar que existe aquele outro caso envolvendo o Biden e o ministro Barroso. A pergunta é muito óbvia, né? A nossa audiência com certeza já se fez. As eleições de 2022 podem ser consideradas legítimas uma vez confirmadas todas essas influências? Eu acredito que, se confirmado 10% de toda essa materialidade que aí está, esses documentos, essas provas, essas denúncias, e aqui é preciso lembrar que ele não está falando de uma pessoa, está falando de muitas pessoas, inclusive desse Dário Durigan, que é esse o sobrenome dele, que agora é secretário executivo do Haddad, que é uma espécie de braço direito dele. À época das eleições ele estava fora do governo, ele não é um funcionário público de carreira, ele tinha uma empresa chamada Meta,
que em 2022 tinha uma espécie de função paralela que era justamente perseguir esses conteúdos. E aqui eu já estou especulando um pouco, né? Como que uma pessoa que está fora do Estado, mas que atuou para que esse governo chegasse ao poder, ganha esse cargo. Ele tinha uma empresa, que era a Meta, 2022, não uma grande meta, né? Não a meta do Mark Zuckerberg, uma meta brasileira, enfim, a empresa do mesmo nome, mas óbvio que não é a mesma. E a função dele nessa empresa, essa empresa tinha essa função de procurar certos conteúdos visando uma campanha eleitoral. Bom, o que esses conteúdos, a quem esses conteúdos serviam? Bom, pelo depoimento da Tagliaferro, aparentemente esses conteúdos eram fornecidos a esses indivíduos dentro do TSE, que por sua vez enviavam às redes sociais, que de alguma maneira, palavras do próprio Tagliaferro, enviávamos diretamente, sem passar, aspas ainda, sem passar pelos canais oficiais. Então não era uma solicitação judicial normal, pelos trâmites legais. Eles quase que chantageavam as grandes plataformas para que removessem esses conteúdos, palavras de novo deles, sob ameaça de bloqueio das plataformas. Isso tudo frases do próprio Tagliaferro. E aí nesse vídeo apareceu ele falando, né? Virou um mutirão de perseguição à direita. Eu posso, depois de tudo isso, de toda essa materialidade, e aqui é preciso lembrar que por muito menos, o chamado núcleo central golpista, com o único testemunho do Mauro Cid, sem nenhuma materialidade, foi o suficiente para aquelas condenações. Ora, aqui nós temos muito mais, é sujeira muito maior. No mínimo, já deveria ter sido iniciada uma investigação com, no mínimo, um afastamento do ministro suspeito. Lembrando que os primeiros depoimentos da Tagliaferro foi exatamente quando estava ocorrendo o julgamento do chamado núcleo golpista. No mínimo, um país civilizado que seguisse o direito à risca, que se diz de fato democrático, já teria, no mínimo, afastado esse ministro e dado prosseguimento a essas investigações. Eu temo, Paulo, sinceramente, que o Senado tem demonstrado uma certa covardia. Temo que isso aí possa dar em nada. O próprio Tagliaferro já não mencionando, tudo que eu tenho entregue e nada acontece. Temo, é um temor que eu tenho. Pois é justamente isso. Tudo que ele tem entregue e não tem acontecido absolutamente nada, não tem andado. As autoridades brasileiras, e é isso que assusta, estão fingindo que nada está acontecendo, estão ignorando isso aí. Se pelo menos estivessem contra-atacando, contra-argumentando, dizendo que é tudo mentira e apontando um lado aqui, outro lá, dizendo que a coisa não é verdadeira, desqualificando a denúncia, já seria uma outra coisa, mas não estão fazendo nada. Estão deixando a coisa correr como se fosse num universo paralelo, uma linha inteiramente paralela, como se nada tivesse acontecendo. E isso não pode ser assim, porque são provas concretas, né, incontestáveis, da materialidade de um crime que aconteceu. E pelo que está aparecendo aí, pelo que ele está apresentando, se for verdadeiro mesmo, é um crime cometido pelas autoridades. E quem vai julgar essas autoridades? Deveria ser o Senado, mas o Senado, ao que tudo indica, está aí na coleira do judiciário, como todo mundo está dizendo. Não somos nós que estamos dizendo isso. O próprio Congresso Nacional está tentando se livrar dessa coleira no qual está no comando do judiciário. Só que é o seguinte, depois vão reclamar, dizendo que isso são assuntos internos. Não são assuntos internos, porque quando ele está inteiramente dominado, quando a bactéria tomou inteiramente o corpo, só mesmo um remédio de fora, uma ajuda de fora. Exato. E ao que nós sabemos, né, você tem que tomar um antibiótico, porque só o corpo sozinho não consegue combater essa infecção que se generalizou pelo corpo inteiro da máquina administrativa brasileira. Então, com base nisso, essas denúncias todas do Tagliaferro já estão em posse de Eduardo Bolsonaro, de Alan dos Santos nos Estados Unidos, de Paulo Figueiredo, que, consequentemente, estão entregando isso às autoridades americanas. As autoridades americanas estão formulando um dossiê extremamente poderoso para chegar aonde querem chegar. Ou seja, o punimento justo das autoridades brasileiras envolvidas nessa irregularidade. E aí o bicho vai pegar. Ou seja,
Não tem como o ministro sancionado sair limpo disso. Não tem. A questão é, ele vai entregar os outros que estão com ele ou não? Ou vai cair sozinho? Das duas, uma. Ou vai cair todo mundo com ele, ou ele vai cair sozinho. Uma certeza todos nós já temos. Não há como o ministro sair dessa ileso. Não há negociação que o livre da punição que vem por aí. Não há. O governo americano não quer abrir mão e é peça sine qua non para qualquer negociação com as autoridades brasileiras. Veja você que hoje o site, né, você estava falando comigo agora há pouco, o site do escritório de advocacia da família Bassi já está fora do ar. Não se sabe se foi retirado ou se foi espontaneamente interrompido pela própria família. Mas há quem diga que isso já seja, de um jeito ou de outro, direta ou indiretamente, já é o resultado das punições. Você perder 150 milhões de dólares num ano é muito dinheiro, Pisolato. De um jeito ou de outro você vai sentir. E o pior é que quando você acorda no dia seguinte, você vê que esse tormento, esse pesadelo não terminou. E que ele vai continuar cada vez mais, cada dia mais. E a tendência dessas pessoas sancionadas é sempre buscar uma forma de burlar a sanção. Só que aí elas vão descobrindo que não tem jeito. Uma hora todo mundo cansa. Uma hora, por mais criativo que seja o grupo, sempre vai ter um olheiro, um dedo duro, inclusive dentro das próprias instituições financeiras, que vai apontar o dedo, que vai vazar uma informação. E aí o resultado, a reação da punição vai ser maior ainda. Então não vejo, não sei você, mas é muito difícil de você ver agora uma situação melhorada para a família que foi sancionada. Porque junta-se a isso esses argumentos, né, do talha-ferro, que são fundamentados em provas. A questão do Felipe Martins, os caras ainda vão tentar condenar o Felipe Martins. Imagine, os caras não aprenderam, Pisolato, os caras não estão atentos ao que está acontecendo em volta deles. A gente chegava a achar que isso era realmente uma estratégia, mas não, a gente está vendo que está faltando consciência, inteligência para agir desse pessoal. O que você acha? Olha, Paulo, primeiro eu vou pedir permissão para copiar a tua analogia da doença da bactéria. Perfeita a tua análise. Eu também percebo que o corpo institucional brasileiro, e em especial aí, essa relação Senado, STF, Executivo, ela de fato está contaminada, ela passou por uma espécie de choque séptico. Ela está toda contaminada e a gente fica esperando um antibiótico importado, porque a essa altura eu não vejo o Senado agindo, muito pelo contrário, o Senado tem demonstrado que quer tentar abafar de alguma maneira para poupar a si mesmo aí a gente já estando pensando nas eleições, já vendo dança das cadeiras, pensando em 2026, estão tão amedrontados e tão na coleira, como você bem o disse aí, que eu não vejo essa ação. Então, de fato, é um choque séptico, estão contaminadas as instituições, a gente fica esperando esse antibiótico importado. Outra coisa que eu também vou concordar contigo, e eu acho que é só uma ilusão narrativa achar que tem retorno para a família Moraes. Já passamos desse ponto. A menos que outra variável entre nessa equação que possa fazer com que o presidente Trump recue nessa medida, eu acho muito, muito improvável. Não vou dizer impossível, que na política nada é impossível, né? Mas é muito improvável o recuo com relação às questões que envolvem o ministro Moraes e agora aí a questão do suporte financeiro dado pela sua esposa e o Instituto Lex e muitas outras coisas aparecerão. Então, nesses dois pontos concordo plenamente contigo. A gente está numa situação em que as nossas próprias instituições não conseguem resolver esse abacaxi flamejante que a gente tem na mão, que está gritando. As provas estão mostrando o quanto de influência eleitoral. Teríamos um outro problema para resolver, porque mesmo que, coisa que não vai acontecer, mas mesmo que internamente conseguíssemos investigar e dar seguimento a algum processo que fizesse justiça pelo que aconteceu nas eleições de 2022, seria um sonho imaginar que todos os responsáveis de fato fossem punidos. Acho muito improvável. O Rui Barbosa dizia isso, né? A pior tirania que existe é do judiciário, porque contra ela não há quem recorrer. Vamos pedir a quem?
a não ser esse antibiótico externo. A outra, bom, depois a gente vai ter a oportunidade de comentar um pouquinho mais, porque parece que a cúpula do Planalto continua naquela onda, naquela vibe de só fazer narrativas, falar, como se essas narrativas todas completamente desconectadas da realidade, de pura histeria política, fossem resolver algum problema. Não vai adiantar nada, gente. A gente está lidando com um político experiente, um empresário experiente, que não vai recuar diante de uma balela vocabular qualquer do Lula, né? Olha, se existe alguma solução, se existe alguma possibilidade do presidente Trump voltar atrás e aliviar qualquer situação relacionada à sanção da família Parsi, isso não vai acontecer diante da postura do ministro de agora em diante. Não vai. Se existe alguma coisa, ela só vai acontecer com a demonstração de boa vontade do ministro. Ou seja, sai fora de tudo isso aí. O Supremo cancela tudo isso aí. Mas o que está acontecendo é uma coisa diferente. A informação que chega para a gente é que o STF, os ministros do STF, viram uma luz no fim do túnel. Gostaram da posição e do discurso do presidente na ONU e agora ficaram tão empolgados, tão animados, que voltaram a julgar de novo os processos dos envolvidos no 8 de janeiro. Veja que situação, olha o que chegou agora. Isso aí soa mais que, como aquilo que nós falamos no programa hoje de manhã. Os caras estão vivendo numa realidade paralela, numa linha paralela, inteiramente no mundo onde eles não conseguem enxergar o que nós estamos enxergando. Achávamos que eram todos inteligentes e que tudo isso fazia parte de uma estratégia maravilhosa, política, mas não existe nenhum grau de inteligência envolvido nesse fato. Ou seja, é pura falta de inteligência cognitiva. E olha só aonde que isso pode piorar. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos iniciou uma investigação sobre a fundação de George Soros. Olha só, com base em alegações de envolvimento em atividades ilegais e apoio a grupos extremistas, segundo disse o jornal que é de esquerda, o New York Times. Enquanto isso, o filho do George Soros, o Alexander Soros, se encontra onde? No Brasil, com figuras políticas como Fernando Haddad, que o Talhaferro acabou de dedurar o assessor dele, envolvido nesse processo de censurar todos os movimentos da direita, também reunido com Randolph Rodrigues e outros membros do governo. Então veja, os caras não fazem nada para melhorar. Será que eles estão apostando no suporte de George Soros, que amanhã ou depois também estará caindo? E caindo de alto, e quando cai do alto, o tombo é muito doloroso. Se estiverem pensando nisso, estão enrolados. Estão enrolados. E se estiverem apostando na China ou na Rússia, mais enrolados ainda, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então eu não vejo caminho, Pisolato. Você vê caminho para essa turma aí? Eles querem cutucar até onde não poder mais. Depois, quando perceberem que não podem mais, vão descobrir que também não podem mais voltar atrás. É impressionante isso, não é? Olha, Paulo, eu vou ter que concordar contigo plenamente de novo. A gente se entende muito bem quando discute política. E não é porque a gente tem que concordar, de vez em quando a gente discorda. Mas, de fato, as minhas esperanças com relação a decisões inteligentes se esgotaram quando eu vi uma análise política de um certo jornalista, que não convém mencionar o nome, mas só vou dizer que ele não gosta muito de se pentear, a análise que ele fez do discurso do Lula e do Trump, eu falei, meu Deus, será que de fato ele não sabe o que está falando? Alguém pagou ele para falar isso? Eu tenho a impressão que os nossos ministros, nosso presidente, o próprio Haddad, Celso Amorim, o Lewandowski, todos esses que ouviram os discursos, eles estão começando a acreditar nas próprias mentiras que eles contam para enganar a plateia, os adestrados. Quem de fato acha que o Lula saiu vitorioso naquele discurso da ONU, porque o Trump se ofereceu, disse que tinha química, todo mundo sabe o que o Trump queria. O Trump queria levar o Lula para o Salão Oval para fazer o que ele faz melhor, quando enfrenta líderes despreparados como o Lula. A gente sabe o que ia acontecer, eu falei aqui no programa, inclusive, eu queria ver essa cena, aquele aperto de mão famoso do Trump, era isso que o Trump queria. Fazer de conta que ele cede um pouquinho para ver se o Lula também cedia, para encontrar os dois ao vivo, in person, lá no Salão Oval. A gente ia ver o vexame que ia acontecer,
Tanto isso é verdade que o Lula inventou uma suposta agenda lotada para não encontrar o maior líder do mundo livre, que ele tanto reclamou que não queria conversar com ele. Aí a imprensa foi analisar e considerou que aquele discurso, que depois a gente vai comentar um pouco mais, aquele discurso mamão com açúcar do Lula, aquele discurso óbvio, tedioso, que a gente sabia que dali ia sair, foi de fato uma vitória diante de um Trump que se disse com química para o Lula. Olha, a gente sabe qual foi a intenção do Trump, fazer o Lula se encontrar com ele em pessoa, para fazer o que ele faz melhor, quando encontrou Zelensky, quando encontrou líder africano, quando encontrou Putin. A gente lembra do aperto de mão que ele deu no Putin. Aquela força, quem entende aí de psicologia, psiquiatria, recursos humanos, sabe que o corpo também fala, um aperto de mão daquele faria o Lula se borrar inteiro. E é isso que ele queria. Agora os ministros começam a acreditar de fato que estamos ganhando essa parada porque nós usamos a palavra democracia mais vezes do que o Trump usou. Gente, que pobreza. Olha, eu me considero um humilde analista político, mas quando vejo um grande, famoso analista político dizendo que o Lula ganhou o debate, os depoimentos saíram vitoriosos do Lula porque ele usou a palavra democracia mais vezes, sério? A China também é república democrática, a ditadura da Coreia do Norte também é república democrática. Eu posso falar democracia quantas vezes eu quiser, nem por isso eu vou torná-la material. O Paulo Figueiredo fez uma analogia bem interessante com relação a essa luz no fim do túnel, né? Ele disse que é de um trem bem grandão, pesadão, vindo em direção a eles, né? É uma verdade. Meio alaranjado. Não, é uma verdade, porque Claro. é um contrassenso. Sabe, não tem que pensar nisso, não é hora para se pensar nisso. Veja, hoje, nesta quinta-feira, Donald Trump está reunido, né, 2 grandes reuniões no Salão Oval. Uma foi com o Tayyip Erdogan, lá da Turquia, que vai para lá para negociar aviões, jatos de guerra americanos. Imagina, os caras já se desmontam, falaram, e agora lá já estão pedindo bênção ali ao americano e vão fazer negócios, e Donald Trump vai levar mais alguns outros trilhões de dólares para dentro dos Estados Unidos. É um gigante da negociação. E logo mais ele vai fazer um anúncio super importante com relação à Síria, a acordos de paz, a negociações militares com a Síria, para que a paz reine na região, ou seja, você vai afastando toda aquela tendência esquerdista, extremista daqueles grupos radicais, vai sumindo tudo. Então, aí a gente compara o seguinte, você tem as negociações acontecendo, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, no continente americano, né? O secretário de Guerra dos Estados Unidos diz que não vai admitir essa aproximação, né, do Oriente com o Ocidente. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Agora, você é um professor de história, se a gente voltasse no tempo, Pisolato, e a gente visse o que aconteceu na Itália fascista de 1935 e que antecedeu a Segunda Grande Guerra Mundial, que tinha ali, né, o líder nazista que adorava, tinha Mussolini como, ontem nós falamos sobre isso, como seu tutor maior. Tudo isso começou, esse fascismo todo começou lá na Revolução Bolchevique, em 1917, na Revolução Russa. Então, se a gente pega hoje a direita e a esquerda, quem você acha que mais se parece com esse período da história? Quem? O fascismo e o nazismo são filhotes do socialismo, né? O próprio uso da palavra fascismo surgiu dentro do Partido Socialista Italiano. E mais ainda, né? O partido de Hitler, que era o Partido Socialista Nacional Socialista dos alemães, dos trabalhadores alemães. Então, veja, eles se identificam, mas aí os caras aproveitaram isso aí e querem jogar um fato histórico para cima de uma parte inocente da atualidade, ou seja, estão escondendo aquilo que eles realmente são. Continua. A esquerda, Paulo, ela não tem esse contato com a realidade, ela lida com inversão e projeção. O caso do Charles Kirk mostrou isso, né? O Tyler dizendo que ele não suportava o ódio do Kirk. A esquerda acusa o outro do que ela mesma faz. Então, ela acusar alguém que defende liberdade de expressão de fascismo, os mais inteligentes, entre eles, se é que ainda há, eu já estou perdendo as esperanças que haja algum tipo de esquerda pensante, de fato pensante, é muito mais adestrada. Mas é óbvio, se a gente olhar lá em 1919, quando o Partido Fascista nasceu na Itália, os 2 indivíduos que pensaram que não tinha mais como fazer uma revolução socialista através das classes, eles começaram a pensar, vamos fazer uma revolução através das nações. Então vamos usar nações para fazer uma revolução.
E com o tempo a ideia foi sendo ampliada, e surgiu um Jorge Soros da vida. Não, nações agora são ruins porque elas impõem barreiras. O próprio Lula várias vezes falou de governança mundial. O sonho deles, desses metacapitalistas como Soros, é que as barreiras nacionais desapareçam. Eles estão cansados de competição. E o Lula cai nessa conversa. Cai não, né? Porque a gente cai fosse por acidente, é planejado para ser assim. Por isso essa associação com o Hamas, aquela coisa horrível da Janja vestindo aquele casaco pró-Palestina no meio da ONU, que é uma coisa de falta de decoro até em alguma medida, porque você está lá numa organização internacional, embora eles não escondam mais que eles são de fato antissemitas, anti-Israel, anti-qualquer bloco ocidental, embora gostem muito dos produtos do mundo ocidental. Isso é uma agenda torta que, como você bem disse no início do teu comentário, tende a terminar muito mal. Tá, eu vou pedir você aí para segurar um pouquinho, que nós temos um recado agora super importante, é que nós voltamos com a nossa campanha do livro de receitas. Olha aí, você ajuda o nosso canal com R$ 14,90 e você leva para casa esse maravilhoso livro de receitas, Receitas do Mundo, que nesta edição estamos tratando de receitas maravilhosas da culinária indiana. É uma culinária baseada no vegetarianismo, mas você pode trocar aquilo que é vegetal por proteína animal. Você vai adorar. É cada coisa fantástica e é a nossa troca, tá? Você contribui, mas você leva para casa esse livro de receita que, se você for procurar em qualquer outra livraria, vai custar muito mais do que R$ 14,90. Como é que você adquire esse livro? Aí, editorancg.com.br. Faça isso hoje mesmo e ajude o nosso canal a se manter cada vez mais forte. Obrigado. E vamos em frente. O caso do INSS, agora no Brasil, revela um padrão claro. A organização criminosa que se infiltrou na instituição agiu com tamanha confiança na impunidade que sequer se preocupou em apagar os rastros. Vê se pode. Apenas 13 dias, veja, e o número é curioso, hein? 13 dias após o início do governo Lula, o famoso careca já estava sentado frente a frente com o ministro do Planalto. Esse detalhe, destacado pelo relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, mostra o quanto havia certeza de blindagem política. Afinal, ninguém que teme investigação se expõe tão cedo e de forma tão escancarada. Veja agora o momento em que o relator desmonta o esquema bem na frente do principal suspeito de envolvimento e manipulador do esquema. Veja. Senhor careca do INSS, 13 dias depois do atual governo assumir, está aqui numa reunião do Ministério da Previdência, o senhor. O que é que o senhor estava fazendo numa reunião de trabalho da Previdência Social junto ao atual ministro Vô Queiroz? Senhor careca do INSS, estamos aqui diante de um criminoso chamado André Fidelis. Foi ele, enquanto DIRBEM, diretor de benefícios, que permitiu a inclusão em massa de aposentados que não tinham autorizado descontos associativos. E aqui está o senhor, juntamente com ele e com o ministro da Previdência. Olha que coincidência. Outro membro da organização criminosa, Vigílio de Oliveira Filho. O senhor passou mais de 10 milhões de reais para Vigílio de Oliveira Filho. Esse presente foi fruto da sua bondade ou foi a divisão da corrupção praticada por vocês? Aqui está Alexandre Guimarães, também diretor de governança do INSS. Recebeu propina do senhor. Eu pergunto, o senhor vem aqui falar de honestidade e trabalho sério, quando nessa mesa aqui, paga pelo povo brasileiro, estava sentado membros de organização criminosa. O senhor deu dinheiro para André Fidelis, o senhor deu dinheiro para Alexandre Guimarães, o senhor deu dinheiro para Vigílio de Oliveira Filho. Mas não foi um troco, não. Foram milhões de reais. Eu pergunto, desde quando essa organização criminosa foi montada na estrutura da Previdência Social? Desde quando o povo brasileiro vem sendo roubado por essa organização criminosa? Com 13 dias de um governo,
o que é que o senhor estava fazendo numa reunião ministerial. Com 13 dias de governo, num planejamento de trabalho, só tinha uma única pessoa que não era do Ministério da Previdência Social. Era justamente o senhor. Que pancada! Que pancada! Você lembra, na época do mensalão, os repasses eram de 38 mil, 40 mil. Agora se fala na casa dos milhões, 10 milhões. Isso com 13 dias de governo. Essa proximidade imediata entre figuras centrais do esquema e o núcleo duro do governo sinaliza uma engrenagem montada para operar com a sensação de que o poder estatal seria usado como escudo. Foi esse excesso de confiança que levou à abundância de provas e contradições, hoje nas mãos da CPMI. Conversas, agendas, documentos e movimentações financeiras ficaram registrados porque os envolvidos tinham a convicção, a certeza de que nunca, jamais seriam alcançados, responsabilizados. Do ponto de vista investigativo, a arrogância criminosa é paradoxalmente um facilitador. Ao acreditar que o Estado trabalhava em sua defesa, o grupo deixou pistas óbvias que hoje sustentam os questionamentos duros da comissão. A pergunta de Alfredo Gaspar, portanto, vai além da retórica, expõe a íntima relação entre governo e investigados, deixando claro que não se trata apenas de corrupção comum, mas de uma rede criminosa que apostava na proteção política para agir sem freios. Pisolato, a coisa é vergonhosa demais e escancarada. Com 13 dias, se vai ali, se reúnem para montar um esquema de fraudes, desvios e descontos irregulares das aposentadorias dos brasileiros vulneráveis. Que absurdo isso, hein? Isso com base naquilo que está sendo mostrado pelo relator, o Alfredo Gaspar. O que você acha? Ao que tudo indica, se todas essas provas forem confirmadas, essas alegações, o roubo dos aposentados, obviamente houve, que não faltam centenas de milhares de aposentados. A minha sogra, por exemplo, foi uma dessas vítimas, foi coisa de dezenas de reais por mês durante muito tempo, né? Quase um ano que ela ficou sendo descontada e não percebia. Aí, agora, todo aquele processo para tentar entender o que foi que aconteceu, há quanto tempo vinha acontecendo, para uma pessoa idosa. Eu sempre gosto de começar por esse ponto, porque a corrupção por si só é algo abjeto. Eu, se tivesse um dia o poder de criar uma lei, uma única lei, a única lei que eu criaria seria a pena de prisão perpétua com tomada de todos os bens de qualquer indivíduo envolvido em corrupção. Para mim, um dos crimes mais graves depois do atentado contra a vida seria a corrupção, porque ela causa a perda de milhares, se não milhões de vidas. Cada vez que uma pessoa dessa aí acessa um dinheiro que não lhe pertence, um dinheiro público, já é por si só abjeto, é algo vergonhoso. Agora, quando se faz com a terceira idade, com os idosos, eu fiquei imaginando uma pessoa de 80 e poucos anos, que tem que ir fisicamente até o banco para provar que está viva, fazer a famosa prova de vida, para poder continuar recebendo seus rendimentos depois de décadas de sangue doado a um governo como esse aí, que diz tanto defender as pessoas mais necessitadas, mais fracas, e no fundo se aproveita dessas pessoas para enriquecer esse bando de sujeitos aí, que se tiverem de fato envolvidos em tudo isso, para mim mereceriam ficar no fundo da mais escura das prisões, uma masmorra, porque não há perdão por que essas pessoas fazem. O mais triste ainda é saber como a gente olha para trás e vê que corruptos condenados a 400 anos de cadeia viram youtuber, tem a cara de pau de aparecer na televisão, aparecer nos meios sociais, divulgar vinhos, festas e filmes. Parece de fato que o Brasil virou uma espécie de crime compensado. Aliás, citando o Alckmin de novo, né? Voltaram à cena do crime. E com fome, com muita ganância, como você bem o disse, com uma pressa, uma ganância que parece que tiveram que esperar por 4 anos. E não adianta vir com aquela conversinha mole de que esses desvios aconteceram no governo Bolsonaro. A gente lembra que isso sempre aconteceu
e o presidente que tentou impor aquele decreto para causar uma dificuldade nesses empréstimos que eram feitos de forma online, de formas por telefone, se é que eram feitos, porque a gente viu casos aí até de empresas especializadas em ligar para as pessoas para simular empréstimos, para desviar esse dinheiro para outro lugar. O Bolsonaro tentou impor um decreto, a Câmara derrubou, grande erro do parlamento. E os gráficos são claros. O dinheiro começa a ser desviado violentamente, o gráfico ascende muito rapidamente a partir da eleição do governo Lula. Então eles ficaram de fato gananciosos. Vamos fazer de conta que o Frei Chico, o irmão do Lula, não está envolvido. Vamos ignorar essa foto aí. Qual é a explicação para essa foto? O sujeito que não tem nenhuma participação no ministério estava lá, como uma espécie de, vamos chamar de lobista, porque a vontade que me vem é de falar um nome um pouco mais feio, mas eu vou respeitar a nossa audiência, porque eu pelo menos respeito a nossa audiência. Porque essas pessoas que falam aí, não, veja bem, não foi assim. Gente, sério, saquearam aposentados. Tem algo mais deprimente, algo mais deplorável, algo mais simbólico da decadência de um Estado, de que você roubar velhinhos. E eu vou fazer um extra. Lembra que essa investigação está chegando no caso de que parece também que algumas crianças menores de idade andaram fazendo empréstimos. Gente, nós estamos roubando velhinho e pirulito de criança. Ou vamos esquecer todo o acúmulo de processos, como, por exemplo, o famoso pé de meia, porque esse governo também inventou o ensino médium, né? Alunos que não existem, 3,5 milhões de alunos que não existem, que estão recebendo pé de meia. É uma matriosca podre, né? Porque você vai abrindo essa boneca, vai surgindo sujeiras novas. Eu, sinceramente, eu fico muito indignado. Cada vez que chega esse assunto do INSS, eu fico para lá de indignado. Ensino médium é muito legal. E veja que a cartilha é a mesma, né? Nos Estados Unidos também teve corrupção semelhante. Você tem pessoas com 350 anos de idade recebendo benefícios ali. Então é uma cartilha, né, impressionante dessa esquerda, né? Sempre não tem como a gente não falar, é sempre direita e esquerda, porque não basta você dizer, eu não gosto de política. Isso não tem nada a ver com política, isso tem a ver com estilo de vida. Isso influencia diretamente no seu cotidiano, na sua vida, no seu dia a dia. E você precisa prestar atenção nisso, porque senão vai acontecer dessas coisas aí. Como é que esse cara vai explicar uma situação como essa, uma foto como essa? Não tem como. E aí o que na pergunta, na exposição daquilo ali, por que ele foi recebido por toda aquela diretoria ali, com pompa e tudo mais, inclusive com o ministro da Previdência? Como é que ele vai explicar isso aí? Não tem como. Aí ele mesmo falou, eu me recuso a explicar isso aí. Ficou no silêncio. Ficou no silêncio. Por quê? Porque não tem o que dizer. E se apertarem, o que vai acontecer? Vão dizer o quê? Toda aquela galera que estava ali reunida com ele vai dizer o quê? A gente não sabia que esse cara era um criminoso e que estava envolvido em desvios assim. Beleza, aí vai o quê? Vai lavar as mãos? E aí, do lado dele, o que ele vai dizer? Ele é um arquivo vivo. Ele vai entregar todo mundo. Não há como essa turma se dar bem numa situação como essa. E tudo isso chega na comunidade internacional. Tudo isso está chegando em mãos de autoridades americanas, tudo isso para se montar um excelente dossiê. E daqui a pouco a gente vai comentar mais sobre isso. Nós vamos abrir um espaço agora rapidinho aqui para o nosso outro apoiador e a gente volta lá logo na sequência, bem rapidinho. Até já, roda aí. Você sabia que o Brasil lidera o número de pessoas com ansiedade? São mais de 18 milhões de pessoas. E que mais de 11 milhões de pessoas sofrem de depressão? Pensando em contribuir para a melhor qualidade de vida dessas pessoas, a Arque Suplementos traz para o Brasil o cogumelo Juba de Leão. Às vezes eu preciso lembrar de uma coisa, então eu tô no quarto, eu preciso descer, quando eu chego embaixo, eu já esqueci o que eu tinha que fazer. Amanhã eu tenho que entregar um trabalho, não durmo. Às vezes eu até sonho. Depois que eu comecei a tomar o Juba de Leão, consigo descansar a minha mente. Claro, eu ainda tenho a ansiedade, mas não tão forte igual se eu não estivesse tomando. Eu comecei a perceber que a fase do esquecimento melhorou bastante, porque agora eu consigo iniciar uma atividade
e concluir. O Juba de Leão é um suplemento natural utilizado na Ásia há milhares de anos e traz benefícios comprovados pela ciência. Ele vai te ajudar a diminuir os sintomas da ansiedade, da depressão, TDAH, além de ajudar a aumentar o foco e a concentração no trabalho, ajuda no cansaço físico e mental e pode ser usado até por crianças, auxiliando no aumento do aprendizado. Peça já o seu Juba de Leão da Arque Suplementos e garanta já o seu kit com desconto imperdível. Ligue agora, 0800 591 5520. Juba de Leão da Arque Suplementos. Sua saúde é o nosso foco. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui, e dessa vez para falar desse produto que está sendo um sucesso mundial, gente, o cogumelo Juba de Leão. E quando a gente fala em cogumelo Juba de Leão, eu tô falando de um produto que já é consumido em diversas culturas, principalmente na Ásia, países do continente asiático, eles consomem o cogumelo, o próprio cogumelo, para poder ter mais concentração, para poder ter mais foco, para poder ter mais memória, para poder tirar a ansiedade. E quando a gente fala em ansiedade, a gente sabe que o Brasil, ele é líder em pessoas diagnosticadas com ansiedade. São mais de 18 milhões de brasileiros que passam por isso. Então, eu quero a sua atenção, você que trabalha com altos resultados, você que trabalha com metas, com números, você que tem equipe, você que é médico, advogado, você que tem o seu próprio negócio, você que infelizmente não consegue mais se concentrar, chega em casa com aquele cansaço mental que não consegue nem conversar, nem ter um diálogo entre a sua família por conta disso. O cogumelo Juba de Leão é pra você. Esse produto ele é muito consumido também nos Estados Unidos e lá ele é conhecido como Lion's Mane. Então é um produto que é conhecido mundialmente e agora também está fazendo um sucesso absurdo aqui no Brasil. Gente, o melhor de tudo sabe o que é? É que esse produto ele também pode ser usado por crianças. Então ele melhora o aprendizado escolar, ele melhora a comunicação, ele melhora a parte locomotora, então para quem tem aquele filho que não se desenvolve, é maravilhoso. E o cogumelo Juba de Leão, ele também trabalha diretamente na parte intestinal, que é a extensão do nosso cérebro, né? Para quem tem gastrite nervosa, a bactéria H. pylori, para quem tem úlcera e gastrite, ele é maravilhoso porque tem uma ação anti-inflamatória e uma ação cauterizadora. É maravilhoso para quem tem problemas intestinais, gastrointestinais. Então para você que sofre com esse tipo de problema, cogumelo Juba de Leão. Então hoje, eu vou fazer algo incrível aqui hoje. Hoje eu tenho uma promoção onde os 100 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar um desconto de 80%. 80% para os 100 primeiros. É só você ligar. 0800 591 5520. 0800 591 5520. Vou repetir. 0800 591 5520. A ligação ela é gratuita, a entrega do produto é imediata e o melhor, o resultado ele é muito rápido. Por quê? Esse produto ele é em pó, ele é diluído na água, então a absorção é imediata. E para a criançada tomar também é muito bom, porque ele tem um sabor de limão siciliano e vou falar para você, é uma delícia. Você que tem ansiedade, você que tem depressão, você que tem problema com memória, você que trabalha muito e precisa de saúde mental, cogumelo Juba de Leão. Telefone 0800 591 5520. 0800 591 5520, Paulo. Beleza, estamos de volta e vamos em frente porque tem muita coisa bacana. Olha só, o secretário de Guerra dos Estados Unidos, o Pete Hegseth, não economizou nas palavras. Disse que não queria estar na pele de Nicolás Maduro neste momento. A fala, dada em entrevista, não foi apenas uma provocação retórica, não, muito longe disso, mas um aviso direto ao regime venezuelano e aos seus aliados. Veja o que ele falou de Maduro. I wouldn't want to be Nicolas Maduro right now. And Maduro's got a lot of decisions to make. You're sitting on a floating island of American power. And we're prepared to use that power to interdict and destroy narco-terrorists who are sending drugs to our country. We know Nicolas Maduro has been involved in that for a very long time. He's indicted and wanted in the Southern District of New York. There's a bounty for $50 million. The U.S. government wants him. The ball is in his court. Esse cara é o chefe do Pentágono, entendeu? Que agora é o Departamento de Guerra. Pete Hegseth ressaltou que Washington vai manter uma postura firme e, se for preciso, se for necessário, vai ampliar a presença militar e estratégica para todo o continente, incluindo a América do Sul.
a fim de garantir estabilidade e impedir avanços que ameacem a soberania americana. Ele está dando a dica do que vai acontecer em breve. O secretário reforçou também que não haverá tolerância diante do aumento da influência chinesa no continente americano. A mensagem foi clara. A política America First significa, antes de tudo agora, proteger o continente americano inteiro, o que implica reagir a tentativas externas de penetração econômica ou militar, especialmente vindas de potências rivais, como a China. Veja o que ele disse. And if you're China right now, what do you think? Thank you for bringing that up. I mean, China is making a play in our hemisphere as well. Previous administration was asleep at the wheel in multiple aspects of Central and South America. And so a part of having this ARGMU here, having these destroyers here, working out of Puerto Rico and other allies that we have here, is a recognition that America's back in the Western Hemisphere. We should not cede this hemisphere to anybody. And certainly our presence here is a reflection of that, and that includes China. Tá aí. Os Estados Unidos estão de volta para o continente americano, esse continente do Ocidente. E esse tom mais duro evidencia que os Estados Unidos não querem apenas isolar Maduro, mas também enviar um sinal de força a toda a América Latina. A possibilidade de reforçar a presença das forças americanas na região inaugura uma nova fase geopolítica no hemisfério, capaz de redefinir alianças e impactar diretamente países sul-americanos. A conclusão não deixa dúvidas. Washington está pronto para agir, e quem desafiar essa estratégia terá de enfrentar o peso político, econômico e até militar dos Estados Unidos. Marcos Pisolato, o bicho tá pegando, né? Já deu a deixa. Agora a gente já começa a entender com mais claridade o porquê do aumento dessa força militar bem aqui em cima do Brasil, na costa ali da Venezuela. Maduro é um peixe pequeno agora. É só uma questão de tempo. Ele disse que não gostaria de estar na pele de Nicolás Maduro. E aí nós já falamos isso e vamos repetir. Maria Corina Machado já está dando declarações na Venezuela pedindo ao povo que se prepare para a mudança de regime. Maduro só vai ter uma saída, vai ter que se entregar, porque se ele quiser permanecer com a vida dele, caso contrário, será pego de um jeito ou de outro. Agora, o importante é o seguinte, é evitar o crescimento da China e a proximidade desse país oriental com o hemisfério sul-americano. Uau! Precisa desenhar para que a turma entenda, Pisolato? Olha, eu parece que às vezes estou revendo certas aulas de história que eu dou sobre Guerra Fria. A gente já teve no passado aí várias doutrinas americanas para impedir justamente esse crescimento de regimes socialistas. Todos eles terminaram muito mal, com dezenas de milhares, quando não dezenas de milhões de mortos. É absurdo alguém querer imitar e idealizar regimes como cubano, venezuelano, nicaragüense, chinês, norte-coreano. Se quer falar que admira esses regimes são os maiores assassinos da história. Nós somarmos aí Cuba, Coreia do Norte, Khmer Vermelho com o Pol Pot, a própria China com sua grande fome, a época do Stalin na União Soviética, nós teremos quase 200 milhões de mortes causadas por causa do regime. Não mortes que são acidentais, mas causadas por causa do regime. Você vê a fala de um sujeito que tem a chave do paiol de armas do exército norte-americano. Fala dura, de fato. A gente está vendo o que eu estou acostumando chamar de doutrina Trump, o America First. De fato, você quer lidar com questões econômicas no meu quintal? Tudo bem. Quer comprar, quer vender? Tudo bem. Desde que haja, claro, um respeito mútuo com relação às questões econômicas, tudo bem. Mas aqui nós não vamos respeitar a violação de liberdade, nós não vamos respeitar a aproximação ideológica que vise restrição e cidadãos americanos. Eu vejo até que, em alguma medida, falar isso com muito cuidado, porque sempre tem um esquerdista mais pirado nos ouvindo, eu vejo com algum cuidado o fato do Trump estar olhando para fora dos Estados Unidos, pensando não só em área de influência, mas pensando também em proteção. Ou vamos esquecer, por exemplo, o Cartel de Los Soles, que é comandado por generais do Maduro, que começou com propina e virou financiador de tráfico internacional. Vamos esquecer lá o Trem de Aragua, que também é da Venezuela. Todos eles considerados hoje pelos Estados Unidos como grupos terroristas. Vamos esquecer lá do Cartel de Sinaloa no México.
tudo isso está envolvido nessa América, nesses narco-estados americanos. E é preciso relembrar o que a gente sempre fala aqui, né, Paulo? Qual é o papel diplomático no Brasil? O Brasil vai continuar insistindo em fazer aquelas falas completamente desmedidas, achando que a gente vai forçar a realidade para dentro da narrativa. Venezuela não é um regime democrático. Venezuela é um narco-estado. Se a gente cavocar bem depois que o Maduro cair, e torce, e o povo da Venezuela torce. Eu tenho um colega que fez mestrado comigo que é da Venezuela. Ele falava, professor, você não faz ideia. Você não faz ideia o que a gente passava lá. Tanto que ele fugiu. Veio para o Brasil por conta disso. É absurdo o que deve estar acontecendo lá e que a gente só vai saber o dia que esse tirano cair. Tomara que o Brasil não permaneça nessa linha, nessa toada, né? Tá difícil, né? Porque olha só o gesto de Lula ao beijar a cabeça do presidente colombiano Gustavo Petro, logo após o discurso inflamado na ONU, ultrapassa o campo da diplomacia protocolar e entra no terreno perigosíssimo do simbolismo político. Gustavo Petro, havia acabado de classificar os israelenses como nazistas, pedir a criação de um exército internacional de países asiáticos para libertar a Palestina e ordenar que nenhum navio com armas destinadas a Israel tivesse autorização para passar. O cara enlouqueceu e disse tudo isso na Assembleia Geral da ONU. Ao agir dessa forma, Lula não apenas demonstrou proximidade pessoal, mas acabou transmitindo a mensagem de que compartilha, ou no mínimo legitima, essa retórica radical. Esse alinhamento reforça a aproximação do governo brasileiro com a esquerda latino-americana mais radical, marcada por discursos incendiários e pautas ideológicas acima da diplomacia pragmática, coisa que já não existe, que não cabe mais no mundo moderno. A consequência é grave. O Brasil passa a ser visto com mais desconfiança ainda pelos Estados Unidos, pela Europa também, e por países que mantêm relações estreitas com Israel. O gesto pode comprometer negociações econômicas, acordos comerciais e até a credibilidade do país como mediador internacional. O risco é muito claro. Ao lado de figuras como Petro e Maduro, Lula se afasta cada vez mais de uma posição de equilíbrio e aproxima o Brasil de um bloco marcado por instabilidade e hostilidade às potências ocidentais. Isso isola o país em um movimento de redefinição geopolítica global e coloca em xeque a sua capacidade de liderar com responsabilidade o país na cena internacional. O beijo em Petro não foi apenas um ato de afeto, mas um recado político que pode custar caro à imagem e aos interesses estratégicos do Brasil. Isso é muito complicado, porque se Lula tem o costume de dar tapinha no rosto, de beijar as pessoas no Brasil, o corpo fala. O corpo fala o que o coração está cheio, que a mente está cheia, e ele tem que tomar muito cuidado com as expressões corporais. E aí ele vai dar um beijo nisso. Veja, depois que os Estados Unidos removerem Nicolás Maduro, já tem o apoio da Argentina no final. Depois que cair Maduro, vai cair todo o resto. Gustavo Petro, esse aí vai cair fora rapidinho também. Miguel Dias-Canel em Cuba vai cair também. Vai ficar faltando quem do Foro de São Paulo? E aí o presidente recebe uma oportunidade de sentar na Casa Branca e conversar e se recusa. Se recusa, significa que não há solução para a negociação. E aí a pergunta que fica é o seguinte: como é que um país isolado na América Latina, aqui no quintal do hemisfério sul do continente americano, vai ter força para combater, para contra-atacar uma ofensiva como essa que desce do norte do continente isolado? Mesmo porque os Estados Unidos já contam agora com um grupo gigantesco de aliados na América Latina. O que vai restar para o Brasil, se não uma paulada na cabeça? E os caras estão achando que vão continuar a partir de 2026? Não faz sentido, né? Olha, Paulo, eu não sou psiquiatra, então não vou analisar as perturbações psíquicas que ficaram bem visíveis em todas as falas que a gente viu, tanto do Lula quanto de alguns outros na ONU, quanto daquele seminário paralelo com um título bastante esquizofrênico, né? Seminário pela Democracia contra os Extremismos. Aquilo ali é uma aula de psiquiatria, mas também dá para analisar politicamente, né? Toda vez que a gente vai aqui para o Paraguai fica bem próximo da gente, a gente consegue
adquirir, inclusive, produtos eletrônicos a um preço um pouco mais acessível. Quando você entra numa loja, o vendedor sempre pergunta se você quer original ou similar. Original seria a marca original, similar é o falsificado. Pois é isso exatamente que o Lula proclama, uma democracia similar. Porque não há como, é impossível. Democracia e comunismo são como se fossem duas nêmesis, dois êmulos, eles são inimigos. À medida que um cresce, o outro morre. Então, se você fala que é democrata, mas apoia o comunismo, você, na verdade, está apoiando o que vai matar a democracia. Quando o Lula falou, por exemplo, que fez uma espécie de, quase que uma contrição, né, explicando como que a esquerda errou, eu tive quase uma esperança. Falei, olha aí, o remédio está fazendo efeito. Ele vai falar. A contrição que ele fez, que foi onde a esquerda errou. Olha só a visão que o Lula tem de democracia. Isso é claramente uma perturbação psíquica. Nós erramos porque nós ouvimos outros atores políticos. Peraí, mas eu achei que democracia era ouvir outros atores políticos. Então a esquerda errou por deixar, por exemplo, ter alternância de poder, por ouvir o mercado, por ouvir outros atores políticos. Porque para a esquerda, eles são o pai e a mãe da democracia. Qualquer coisa que discorde deles é extremismo. Isso aí é projeção de histérico de hospício. Isso aí é megalomania, isso aí é caricatura do adversário. Então, mesmo quando ele confessa que erraram, na verdade ele está confessando que ele não é democrata, apesar de estar lá num congresso defendendo a tal da democracia. Infelizmente, o Lula nos governa e a diplomacia brasileira tem ido nessa mesma direção. Então, de fato, o nosso futuro diplomático é um pouco obscuro. Veja bem, a democracia é a pluralidade de ideias e ela se configura cada vez mais quando há um pleito eleitoral, onde o povo vai nas urnas eletrônicas ou nas urnas em geral e escolhe aquele candidato que o povo quer que represente ele na esfera administrativa federal. Muito bem, esse é o processo democrático. Só que a esquerda adotou a democracia como se fosse esquerda, o governo Lula. Se você é contra o governo Lula, então você é contra a democracia. Exato. Mesmo que você vá, né, num pleito, no dia da eleição e aperte ali outro candidato, isso aí é um ato democrático. Mas Exato. porque você escolheu um outro candidato democraticamente, então você atacou a democracia. Porque eles adotaram, acreditam e não há quem demova essa ideia da cabeça deles. Entendeu? Eles acham que democracia é eles estarem ali. No dia que eles não estiverem mais ali, mesmo que escolhido essa opção democraticamente, não é democracia. Exatamente. Isso é um problema psíquico, como você está dizendo, Pisolato. Isso é grave. Isso é grave. Sabe, olha, agora para encerrar, hoje de manhã nós falamos sobre isso e vamos falar agora. Né, você sabe do processo evolutivo, natural, a seleção natural que o mundo traz. Não é? Nós chegamos a uma época em que nós vivemos, coexistimos com inúmeras espécies de seres humanos. Eu citei alguns exemplos aqui, os hobbits, os hominídeos, né, o Homo erectus, os neandertais, o Homo sapiens, todos eles foram eliminados porque não interessava ao processo evolutivo. Ou seja, apenas o Homo sapiens chegou onde chegou porque era para ser assim. Quando a gente vê espécies, né, de seres humanos que não conseguem enxergar, a gente começa a pensar, será que já está havendo um novo filtro seletivo, ou seja, uma evolução da espécie, no qual vai acabar culminando com essa espécie que não consegue enxergar a verdade ali na frente, porque não faz sentido. Quando você tem as autoridades desenvolvendo essas narrativas, você chega a pensar que isso é fruto de alguma inteligência maligna, mas uma inteligência. Só que quando você vê os resultados dos comportamentos, você percebe que não se trata de inteligência, e sim a falta dela. Então, para onde que vai entrar esse pessoal? Nós começamos a ver agora duas espécies de seres humanos, aqueles que conseguem enxergar a verdade e aqueles que estão ofuscados pelo ideologismo. Veja o que aconteceu nos Estados Unidos, uma grávida se entupiu de remédio porque não gostou do que o Trump falou. Vai morrer ela e a filha dela, o filho dela. Não tem mais saída. Então é um extremismo que cega. É uma ideologia que está fadada ao fracasso.
a ser sucumbida pela evolução natural da espécie. É o que a gente pensa, isso aqui é apenas uma opinião. Pisolato, suas considerações finais. Bem rapidinho, Paulo. Olha, de fato, olha, a própria biologia nos dá uma lição, né? Nós não temos hoje nenhuma outra espécie que não seja o Homo sapiens sapiens, né? Aqueles que não se adaptaram desapareceram. E estão dizendo aí que existe, estão dizendo aí que agora existe uma nova espécie, né? O Homo imbecilis. Imbecilis, é isso que eu ia chegar exatamente. Tá bom, desculpa. Ignorantes. Os sapiens sapiens, que é a nossa espécie, esses sapiens no final sabe que sabe. Esses homens que sabem são aqueles que evoluem, que constroem, que modificam a natureza, que aprimoram as regras para viver coletivamente apesar das diferenças, é para isso que servem as regras, mas certas pessoas vão colapsar, porque se não souberem justamente sabedoria, sapiens, desenvolver-se, elas vão colapsar, ou elas viram massa de manobra, o que é a mesma coisa que nada, vira uma espécie de ameba, né? Palavras de adestramento que fazem elas caminhar numa certa direção, mas é exatamente isso, é o homo ignorantus, aquele cara que ele não pensa mais por si mesmo, ele saliva. Quem viu as manifestações domingo, as pessoas tinham muita dificuldade de se expressar politicamente. Esse é o homo ignorantus, esse cara vai estar sempre a serviço de alguém, e uma sociedade baseada nisso tende a declinar, a colapsar em si mesma, a afundar sobre o próprio peso da sua ignorância. É isso aí. Brilhante conclusão. Pisolato, chegamos ao final desse programa fantástico, né? Muito reflexivo, gostei bastante e espero contar com você de novo aí na semana que vem ou qualquer momento aí, né? Quando o bicho pegar, porque é sempre bom a gente bater esse papo. Obrigado, viu, Pisolato? E até a próxima. E vai lá depois, lá no nosso chat lá, porque a turma gosta muito de conversar contigo, hein? Vou lá conversar com o pessoal, com certeza. Obrigado, Paulo. Abraço para nossa audiência. Depois eu vou lá conversar com eles. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Tchau. E agora, com o final desse programa, nós vamos trazer mais um recado para você, que é o perfume Ethier, Uma Noite em Sevilha. Se você gosta de ficar cheiroso, aquele aroma fantástico, com aquela fragrância que domina o ambiente, chama a atenção, então o seu momento é esse de agora. Acesse o site que está aparecendo na sua tela, ethierlojavirtual.com, e faça o seu pedido hoje mesmo e aproveite essa oportunidade. Eu tenho certeza que você vai ficar maravilhado. E lembrando que qualquer produto que você adquirir aqui no nosso canal, você vai estar ajudando o nosso canal a se estabelecer. Nós não contamos com verbas governamentais e você, adquirindo isso aqui, você nos ajuda aqui no fortalecimento. Lembro que amanhã, ao meio-dia, estamos de volta, o Alfredo e eu, o Carlos vai ficar de folga essa semana, esse restinho de semana, mas nós estamos de volta ao meio-dia. Lembrando que logo mais, nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, daqui a pouco, nós temos o programa De Casa Pensada com 3 arquitetos fantásticos, dando dicas maravilhosas para a decoração da sua casa. Se liga hoje aqui no canal, 8 horas da noite, De Casa Pensada. Um forte abraço para você e amanhã a gente se vê. Tchau.